Olá, meu querido. Aqui quem fala é Lucas Mendes. Estamos de volta aí para conversar sobre o futuro da ortodontia. Esse é o nosso segundo vídeo que nós estamos postando sobre o que eu tenho observado que tem seguido o caminho aí da ortodontia. Hoje a gente vai falar especificamente de clínicas de ortodontia. A gente tem visto no YouTube ou no Facebook, diversos vídeos explicando como vender, como fazer. Meu objetivo não é ensinar a vender nada nesse vídeo. É só uma observação que eu tenho visto, que tem acontecido e tem seguido aí na ortodontia, tá bom? No passado, como é que funcionava a ortodontia? Existia um ortodontista que tinha sua clínica e recebia as indicações dos pacientes. Então ele ficava dentro do seu consultório recebendo a indicação dos pacientes. Hoje o que eu tenho observado, conversando com alunos e diversos, o ortodontista não tem mais seu consultório. O ortodontista ele fica correndo entre 3, 4, 5 clínicas atendendo os pacientes. Uma clínica na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. Eu já fiz isso, ainda faço um pouco, mas eu tenho visto que isso fica uma correria que não tem se tornado muito agradável na minha vida. Então, eu tenho observado um pouco como que as coisas estão funcionando. Se a gente for pensar, então, hoje, a ortodontia, como está funcionando? Basicamente desse jeito, tá? Então, nós temos um meio, tá? Uma parte central da ortodontia, onde a maioria se encontra, em que se atende em 2, 3 consultórios, cada dia num consultório, e se corre atrás de conseguir paciente, e se concorre por preço, se concorre por localização, se concorre por atendimento, e é onde está a maioria da ortodontia, tá? Então esse é o pedaço central que é a herança de como era a ortodontia do passado. O que eu tenho visto, que o futuro não está mais nesse centro, o futuro está nas extremidades. Então, para sair dessa bola central, tem duas opções, do meu ponto de vista, e esse é meu ponto de vista. Você pode ir para uma clínica de alta rotatividade, onde o tratamento é feito em grande escala, com baixo custo, para gerar giro de pacientes. E aí nós temos que pensar em diversos fatores, o que as franquias têm feito com grande eficiência. Por exemplo, material, como fazer para ter um baixo custo de material, como ter um baixo custo de mão de obra, como ter uma qualidade com relação a isso. Entenda, clínicas de alta rotatividade não são clínicas populares. No passado, conversando com alguns colegas, eu dizia que as clínicas populares são como clínicas comerciais. O que importa é vender, 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 vender. E não importa a qualidade que a pessoa recebe. E a clínica já de alta rotatividade, ela tem um objetivo diferente. Ela é um processo industrial. Qual a diferença? Uma indústria tem controle de qualidade. Então é um processo industrial no atendimento dos pacientes de ortodontia, no tratamento desses pacientes, de uma maneira o mais eficiente possível para a gente conseguir baixar os custos. Então, essa é uma forma de tratamento que eu tenho visto ser um dos futuros, onde você tem um tratamento industrial, com baixo custo, com rotinas para o atendimento, onde o paciente chega, ele tem toda uma rotina que passa ali por ele e é dado um tratamento de qualidade, porque existe uma forma de avaliar ao final do tratamento se a qualidade do tratamento foi bem feita, a qualidade do atendimento e tudo mais. Essa é uma das clínicas que eu tenho visto como uma forma de futuro. Lembra, eu não estou falando de clínica comercial, que as pessoas vendem o tratamento ortodôntico, não importa a qualidade, faz qualquer coisa, um contrato simples de alinhamento e nivelamento. Não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de clínicas que pensam como fazer um tratamento eficiente no paciente. Com baixo custo, aumentando então a quantidade de atendimento para diminuir o custo e diminuir. Como que é um dos processos? Você vai pensar comigo. Como que eu vou baixar a mão de obra? Pegar a mão de obra de menor qualidade? Não é bem assim o processo. Uma coisa que eu fiquei impressionada nos Estados Unidos é que as clínicas lá, o ortodontista tem uma equipe que atende. Então, o que ele faz? É mais ou menos como no curso de especialização, em que o professor ele vai e faz algumas considerações a respeito do que o aluno está fazendo na especialização de ortodontia. Não é? Assim, quando você fez o curso, ou você que está fazendo o curso, você não está lá, você tem uma dúvida, o professor vem e dá uma ajuda. Nas clínicas americanas, o processo é o mesmo. O ortodontista, nesse caso, ele funciona como o nosso professor aqui. E quem atende o paciente são as THDs, tá? Ou as auxiliares do cirurgião dentista, tá bom?
Quem faz o atendimento são elas. E ele confere ou faz algum atendimento mais especializado. Basicamente, eu perguntando lá para eles o que um ortodontista deve fazer, como é que funciona esse limite, me passaram o seguinte: basicamente, o que a THD pode fazer é tudo que for reversível. O que é irreversível tem que ser o cirurgião dentista. Retirar uma cárie tem que ser o cirurgião dentista, porque é um processo irreversível. Tirou o material, acabou, não tem como recuperar aquele esmalte removido. Mas na ortodontia, tem muita coisa que é irreversível? São poucas, né? A maioria das mecânicas que a gente trabalha são reversíveis. É lógico, THD, ela posiciona os brackets e chama o ortodontista para dar aquele acabamento final. Igual no curso de especialização, que o professor só no final dá aquela corrigida, aquele acabamentinho final e pede para o aluno polimerizar. É o mesmo processo. Então, essa é uma das formas que eu vejo que a gente consegue baixar o custo de mão de obra na clínica e conseguir trabalhar aí com uma clínica mais eficiente. Esse é um sentido. Esse é um lado uma extremidade das clínicas. A outra extremidade que a gente vai ter são as clínicas de alto padrão, em que o paciente quer ser atendido pelo doutor fulano de tal. Então ele vai em busca daquele profissional, e aí é ele que tem que fazer a maior parte das coisas, ou praticamente tudo do tratamento. Nesse caso, a gente tem que trabalhar com uma hiperpersonalização do caso, uma forma de diagnóstico totalmente preciso para a gente conseguir o mais eficiente possível. Então, entenda, clínica de alto padrão, atendimento, localização, qualidade do tratamento, qualidade do diagnóstico, postura do profissional, tudo que a gente sabe como clínica ideal, não é? E é um público difícil, é um público seleto, mas é uma possibilidade. Então, essa é uma situação. O atendimento tem que ser totalmente diferenciado. Então, o paciente tem que se sentir totalmente especial naquele momento. Então, essa é uma forma. E é lógico, o currículo do profissional que vai estar atendendo tem que ser de alta qualidade, senão o paciente acaba não dando credibilidade tanto a esse profissional. Então, do meu ponto de vista, nós temos o meio, onde está a maioria dos ortodontistas, e quem está fazendo sucesso está saindo ou pela direita ou pela esquerda. Tá? Então, ou está saindo num sistema de alta rotatividade, pensando em processos industriais no atendimento do paciente, uma eficiência na mão de obra, o uso adequado da mão de obra. Então, esse é um sentido. E o outro já é pensando numa clínica de alta personalização, onde o paciente tem uma personalização total a respeito do que vai acontecer com ele. E aí é uma clínica de alto luxo, localização, currículo profissional, atendimento, postura, tudo mais. Atendimento em horário marcado, sem atraso, todos esses detalhes que geram aí um atendimento especializado para esse público diferenciado, que o paciente não quer esperar, mas ele pode atrasar. É diferente esse público do público de uma clínica de alta rotatividade, onde o paciente não deve esperar. Tá? Ele não deve esperar também. A gente tem que criar uma rotina que não faça o paciente esperar muito tempo, não é? O mínimo de tempo possível. Mas a exigência desse paciente, ela é mais facilmente alcançada com pequenos processos e ajustes da clínica e dos funcionários. Esse outro paciente já não. Esse de alto luxo, de alta rotatividade, tem uma exigência de alto padrão, tem uma exigência bem maior aí no trato com ele. Qualquer pequeno detalhe pode ser o suficiente para ele deixar de ir nesse consultório e ir num outro de alto padrão. Ele tem um grau crítico muito elevado, tá bom? Então hoje eu tenho visto que o futuro das clínicas de ortodontia está nesses dois lados e não mais nesse meio onde a maioria está. Então, se você está nesse meio, começa a pensar para onde que você quer ir, se você quer ir para um lado ou para o outro. Um lado, você tem que se especializar, você tem que estudar muito, você tem que fazer mestrado, se quiser fazer doutorado, não é obrigatório, mas você tem que estudar muito, ir para os congressos internacionais, tá sabendo quais são os equipamentos mais atuais, tá atento com tudo que tem de mais moderno, porque esse paciente é exigente. Investir em consultório, investir em equipamento, investir em curso, investir em você. Tá bem? Já esse outro lado, você tem que pensar num processo industrial, investir em rotinas, investir em treinamento de funcionário, investir em funcionários, investir então já numa mão de obra qualificada para estar te auxiliando e você gerenciando essa mão de obra.
São os dois extremos. Eu acho que quando a gente pensa em ortodontia, em futuro de clínicas de ortodontia, as duas áreas que estão precisando de gente são essas duas. O meio está lotado, o meio está cheio. Tá bom? Então, fique atento, curte nossa fanpage para receber nossos vídeos. Também entra no nosso canal do YouTube, segue a gente, marca aquele sinozinho lá para você ficar recebendo as informações. Um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Faça seus comentários aqui embaixo, a gente vai estar mostrando mais algumas coisas nos próximos dias. Inclusive, nosso terceiro vídeo, que a gente vai tratar do futuro do ensino da ortodontia. Esse é bem interessante, fiquem atentos. Um abraço!